Atenção, enfermagem. Olá, pessoal. Sábado de manhã, aguardar aí que algumas pessoas entrem para que nós possamos conversar. Uma noite muito difícil, confesso, dormi pouco, quase não dormi. Amadurecendo a forma com que falaria com essa brilhante, lutadora categoria na manhã de hoje. Eu quero primeiro dizer que a enfermagem até agora teve uma postura irretocável. Uma luta épica, uma luta que não tem precedentes no setor saúde. O piso salarial não é uma extorsão para com a sociedade brasileira, para com os cofres públicos. Nós conseguimos uma lei redonda, diferentemente do que um ministro do Supremo nos disse, que era uma lei quadrada, uma lei redonda, uma lei absolutamente factível, e conseguimos as fontes de pagamento, as fontes de custeio. Quando o ministro Barroso atravessou uma liminar, cuja cautelar acabou de ser votada na noite de ontem, nós ainda não tínhamos as fontes. E nós arrumamos as fontes, oferecemos fontes que não saem dos impostos da população, que não impactam no orçamento público, nem da União, nem dos estados, nem dos municípios, porque são lucros dos fundos federais, superávit. Então não é do desconhecimento, nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário, do que se trata, do que o Congresso Nacional legislou. Então primeiro eu quero abraçar a enfermagem, dizer que nem tudo está perdido. E quero, em segundo lugar, fazer um desagravo ao poder que eu participo pelo voto popular. O Poder Legislativo fez o seu papel, legislou, teve coragem. Se alguns vieram no arrasto eleitoral, tudo bem, é da vida. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos deputados e senadores votaram com consciência. E é a hora do Poder Legislativo erguer a voz e exigir que o que legislou tenha valor. Terceiro, nosso respeito ao Poder Judiciário. Ontem, eles nos deram uma grande alegria com a votação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Não é? Então, o TSE julgou absurdos que foram cometidos contra a democracia e transformou aquele que cometeu esses absurdos em uma pessoa inelegível por 8 anos. Por muito menos, tem várias personalidades inelegíveis no Brasil. E foi justo. E o povo brasileiro comemorou porque ama a democracia. Por amar a democracia é que eu quero apelar aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, vários deles que fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral e nos deram essa alegria de ontem. Revejam sua posição. Revejam, visitem as fontes de pagamento. Vejam que o que vai se pagar, tanto ao setor público como ao privado com 60% SUS, é uma complementação. Que nenhuma filantrópica tirará dinheiro do bolso, que nenhum ente público tirará dinheiro do orçamento. Na votação da ADIM, que questionava o piso dos professores, do qual eu sou uma das autoras com muito orgulho, também houve mudança de votos. Mudar o voto não é mudar a personalidade. Então eu peço aos senhores ministros que agora, fora do impacto da votação principal que se dava no Brasil ontem, que era a votação do TSE, voltem a analisar o que está acontecendo com a enfermagem brasileira. Ontem foi votada uma cautelar. A cautelar da liminar do ministro Barroso. A votação de ontem é isso. A cautelar da liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora ainda vai para uma votação do principal. Até agora, a votação foi virtual. Na votação dos professores, nós, da educação, tivemos o direito de uma sustentação oral, de um advogado presente, das entidades do plenário, da visitação aos gabinetes e às assessorias dos senhores ministros e ministras. Agora, numa votação virtual, de matéria tão fina e delicada, nós não tivemos direito à defesa da enfermagem. Então, na medida que a apuração no Supremo Tribunal Federal se dê e a votação se dê presencialmente, a enfermagem terá direito
terá direito a colocar a sua defesa, a defesa da lei. E nós vamos insistir para que o Poder Legislativo peça também o direito de falar, o direito de defender o que votou, porque já está legislado, senhores ministros. E, infelizmente, nós não podemos, avançar no processo que é típico de cada poder. O Poder Legislativo legisla, o Poder Judiciário julga. O Poder Legislativo, constrói e consolida leis e emendas constitucionais. O Poder Judiciário verifica a constitucionalidade das mesmas. E elas são constitucionais. As duas emendas que estão no livrinho verde da Constituição Federal, absolutamente redondas. E a lei que garante o piso da enfermagem, idem. Nós tivemos 3 blocos de votos. 2 votos que eu quero saudar. Votos concernentes ao direito dos trabalhadores da enfermagem. Ministra Rosa Weber, presidenta do tribunal, e o ministro Fachin. Ambos votaram pela garantia da lei e pelo pagamento imediato do piso. Depois, os outros blocos. O bloco do ministro Barroso e do ministro Gilmar Mendes, que é aderido ao final pelo ministro, por um último ministro, efetivamente garantindo para o setor público o pagamento da lei, e remetendo para um processo negocial do setor privado. Já o ministro Toffoli faz o pior voto. O negociado vale mais do que o legislado, agrega carga horária e por aí vai. Então, efetivamente, não houve uma maioria, houve um empate. Um empate de 4-4-2 e, portanto, essa discussão no Pleno do Supremo ainda vai ter grandes possibilidades de mudanças, especialmente se ela for presencial. Nós vamos, evidentemente, trabalhar para que seja presencial. Há, no entanto, cautelares que são julgadas, cautelares de liminares que estão aí há muitos anos sem o Supremo pautar. A grande questão é que o Supremo paute. Essa é uma questão essencial, para que não se cristalize essa posição indefinida sobre o piso, porque houve um empate e 2 votos a favor do piso. Ou então, que a ministra Rosa Weber possa desempatar, na medida em que ela é a presidenta. Nessa circunstância, a enfermagem está abatida, a enfermagem está extremamente agredida na sua expectativa e eu também. Dediquei esses meses, quase 2 anos, dessa nossa energia para essa batalha. Uma batalha justa, que nada de corporativa tem. Aliás, o corporativismo, quando ele vem agregado com consciência e bom senso, ele não é crime. Então eu quero dizer, a enfermagem que lutar por salários é limpo e lícito. E vocês estão pedindo um piso. A enfermagem nunca foi xiita. A enfermagem tem capacidade de negociar. Ora, se não pode pagar a gratificação em cima do novo piso, negocia. Mantém a gratificação como está e paga o piso. Agora, o que não pode é tirar as gratificações, como fizeram na Paraíba. Propagandeou que pagou o piso, mas reduziu o salário dos trabalhadores. Nós não queremos vendetas, não queremos manobras, não queremos dissimulações, por favor. Então, a enfermagem negocia, a enfermagem trata. Agora, objetivamente, o que não se pode é deixar de aplicar o piso. O certo é o piso e as gratificações sobre o piso. Mas a enfermagem sabe negociar. Eu digo, companheiras e companheiros, que realmente é algo inusitado. O Congresso Nacional cria uma lei, 2 emendas constitucionais. A primeira liminar suspende. A gente oferece tudo que o ministro Barroso pediu. Fontes, portarias, definições legais do Ministério da Saúde. Depois, entra uma nova liminar. E a partir dessa liminar, esta cautelar é averiguada e o resultado é esse que nós vimos ontem, com votos absolutamente desconectados com o conteúdo real da lei. Então nós queremos que o Supremo julgue
e que nos deu direito à defesa e à enfermagem, né? Agora, ao mesmo tempo, não existe impedimento para que o setor público inicie o cumprimento da lei. A ministra nos falou, a ministra Nízia, na última audiência presencial, e eu vou encontrar com ela agora aqui no Terreiro de Jesus, numa ordem de vacinação e depois numa solenidade da Academia de Letras da Bahia, na reitoria da UFBA, e vou mais uma vez falar com ela. Na terça-feira já haviam 2.000 atualizações cadastrais de segmentos públicos e filantrópicos. Então há toda a condição, a lei não está suspensa, a lei não foi decretada inconstitucional, porque não é, né? Não houve o rasgar da lei, o que há é uma tentativa de, né, regulação da lei, e que no conteúdo dessa regulação anula a lei, especialmente para o setor privado, que mais emprega trabalhadores e onde os trabalhadores são mais explorados. Por isso eu venho aqui abraçar a enfermagem com todo o meu coração, com toda a minha energia, meu afeto, meu reconhecimento, meu respeito, de quem aprendeu a conviver com a enfermagem dentro dos hospitais, dentro do meu hospital Professor Edgar Santos, o velho Hospital das Clínicas, desde muito jovem, e compreendendo o que é a enfermagem para a construção da resolutividade da equipe multidisciplinar em saúde. Nós não vamos desistir. A luta de vocês nesses 2 dias foi gigante. E a mídia, né, escondeu. A mídia local divulgou em todo o país, mas a mídia nacional não tocou, porque só falava do julgamento político, no qual eu particularmente tive grande alegria. Mas nem pude comemorar tanto, porque para os trabalhadores tudo é sempre muito difícil. Estamos num período de democracia, temos acesso a sentar na mesa com ministros. Eu própria tinha 6 anos que não entrava no Palácio do Planalto. Quase 7, né? 2,5 de Temer, mais os 4 anos últimos do inominável. Agora a gente senta, a gente negocia, mas a luta não pode parar. Recitar o binômio da unidade luta é o que nós temos que fazer. Aplaudir o que é positivo, mas não desistir do que é justo. Por isso, eu convido a enfermagem a permanecer na luta, permanecer da batalha, fazer suas manifestações, levantar sua voz, organizar-se em seus sindicatos, abracem seus sindicatos, suas entidades, são suas âncoras. São esses sindicatos, os conselhos reguladores do exercício profissional, são fundamentais para a garantia de que não haja, por exemplo, essa ignomínia de mudar o nome, a nomenclatura. Tem muitos entes mudando a nomenclatura de técnico auxiliar de enfermagem para técnicos em assuntos especializados. Com a inevitabilidade do piso, eles querem tirar o alcance do piso para muitos. Isso tem que ser enfrentado nas câmaras municipais, onde quer que seja, nos conselhos das entidades privadas e dentre outras. É fundamental que possamos ter esse tipo de consciência. Os ataques são multilaterais. Tentativa de aumento de carga horária, demissões, não é? Justificando o que ainda não pagaram, mudança de nomenclatura do profissional de enfermagem, um crime contra a carreira das pessoas. Um crime contra a carreira das pessoas, um desvio, legalizando um desvio de função, um absurdo. Isso está acontecendo. Aconteceu numa Câmara de Vereadores lá no Rio Grande do Sul, a mesma em que o vereador que discutia o assunto, não é, agrediu uma senhora servidora da Câmara, com palavras racistas. Ali eu fui procurar saber o que estava sendo votado, era isso, a mudança da nomenclatura da enfermagem. Então, companheiros, o que votou foi uma cautelar da liminar de Barroso. Ainda tem o julgamento do principal. Vamos continuar trabalhando. É um momento bom? Não, não é. É uma derrota momentânea? Sim. É uma agressão ao poder legislativo? Sim. Sim, apelo para os presidentes das 2 casas que atuem e defendam o que os deputados votam. Isso é fundamental. Enfermagem, muita força, muita luta, muita resiliência, muita resistência e muita capacidade de lutar até a vitória. Forte abraço, contem com essa companheira aqui.